Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje? Nós atravessamos aí um final de semana dessa primeira quinzena do mês de novembro e agora dia 15, feriado, que Deus abençoe grandemente o seu dia, o seu descanso ou aquilo que você for fazer em nome de Jesus. Como você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, seguimos estudando, lendo e tomando posse de uma palavra do Senhor aqui do livro de 1 Pedro, e hoje o capítulo 5. Veja: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Meu Deus, o assunto hoje é a liderança da igreja. O assunto hoje são os responsáveis pelos rebanhos, aqueles que pastoreiam, aqueles que disciplinam, aqueles que ministram, aqueles que trazem a boa palavra, a boa mensagem de Cristo, aqueles que trazem a revelação, aqueles que são responsáveis por conduzir os rebanhos. João, no capítulo 21, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. As 3 vezes Pedro recebeu: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. O Senhor Jesus disse a ele: pastorei os meus rebanhos, apacenta as minhas ovelhas, pastorei os meus rebanhos. Havia um comissionamento, um dom de Deus, um chamado sobre a vida daquele irmão, daquele pescador do Mar da Galileia, que jamais imaginara um dia que sua vida tomaria aquela proporção. E depois este Pedro, ele escreve às igrejas da Ásia e às demais igrejas de todo aquele continente, daquelas regiões, que ali os homens que presidissem a obra, os irmãos que foram levantados, aqueles, como ele, que foram alcançados por Jesus, não lá atrás no Mar da Galileia, mas no mar da cidade a qual estavam, no mar diante dos continentes ou províncias do Império Romano, diante dos quais o Senhor os desafiou. Deus tem levantado um exército de pastores, presbíteros, missionários, diáconos, aspirantes, obreiros. Deus tem levantado realmente um exército, e nós somos estes irmãos que precisamos ouvir a palavra do Senhor, que ele diz aqui em primeiro lugar: rogo aos presbíteros que estão diante de vós, que são testemunhas do sofrimento de Cristo e que vão partilhar da glória vindoura. Primeiro lugar, ele está dizendo: vocês são privilegiados, a vocês foi confirmado a revelação do Senhor. Se você é um irmão que tem um chamado, um dom, um óleo da unção sobre a tua cabeça, ou já presidiu a obra e já esteve diante da casa do Senhor, ouça hoje a palavra de Deus, para que você não seja roubado, porque da interferência da tua vida, do teu testemunho, da palavra de Deus na tua boca, muitas e muitas pessoas serão abençoadas. Segundo lugar, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, não por obrigação, nem por ganância, mas de boa vontade, de fé, de coração. Essas são realmente as credenciais da alegria de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, de gastar o tempo com a igreja, para o que cuida das crianças, para o que ministra a palavra, para aquele que preside o ministério, para aquele que está no louvor. Que essa renovação de alegria, essa renovação realmente de bênção, de boa vontade de fazer as coisas da obra de Deus, seja vista nas nossas vidas, sejamos confirmados, fortalecidos nisso em nome de Jesus. E que nós não sirvamos a Deus realmente como aqueles que têm interesse, não servimos a homens. Amém? Os homens não podem nos dar nada, senão aquilo que o diabo não possa vir roubar, mas Deus pode trazer restituição e confirmar a obra em nossa vida, tampouco por ganância.
Então, abre o teu coração para que você viva esta bênção em nome de Jesus. Pedro é apóstolo. Pedro era apóstolo, apóstolo de Jesus. Nenhum outro poderia ser chamado apóstolo mais do que Pedro apóstolo. Amém? Pedro foi o primeiro apóstolo da igreja que o Senhor levantou depois do Pentecostes, orando, 3.000 pessoas se convertem, tantos milagres, a cura, acreditavam que a sombra dele curava, tantas coisas. Mas aqui ele se junta com os dirigentes da igreja e ele diz aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ele foi se igualar como o pastor da igreja, como os cuidadores do rebanho. E não querer, de alguma forma, se vangloriar contra quem quer que seja ou sobre alguém com relação ao seu cargo, ao seu título, à sua posição. E ninguém melhor do que Pedro poderia dizer, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Mas não, ele vem realmente com esta porção que lhe foi revelada, daquele que pastoreava a casa do Senhor. Amém? Aconselhando em terceiro lugar aqueles irmãos, para que eles não fossem dominadores, mas para que eles fossem realmente pessoas que eram modelos do rebanho, dos rebanhos do Senhor, e compreendessem que o galardão deles viria, porque o Supremo Pastor, o Senhor Jesus, iria abençoá-los, e as glórias imarcessíveis de coroa, de bênção, estaria sobre eles, em nome de Jesus. A minha oração hoje por mim e por você é que nós, ministros, líderes da igreja, pessoas sobre as quais o Senhor confiou esse dom, e a mim, há muitos anos, foi confiada esta revelação de um chamado, de um dom, de um ministério. E eu gosto muito dessa carta de 1 Pedro, porque ele mostra os sofrimentos e encoraja aqueles que sofrem pelas suas decisões em Cristo. Eu poderia sofrer pelo mundo, poderia sofrer nas mãos das decisões da carne, na direção daquilo que eu mesmo queria. Mas Deus me conduziu pelos sofrimentos das decisões que eu tomei pelo reino. Me conduziu por sofrimentos, por livramentos e por crescimentos diante das decisões que eu tomei pelo chamado, por causa da unção, por causa de compreender que sou um pastor diante do Senhor. E isso é realmente um grande galardão que nós temos e um grande testemunho que está diante de nós, que nos constitui em autoridade, em condições de impor as mãos, de orar e Deus nos mostrar realmente o mundo espiritual e termos condições de nos colocar na brecha, intercedendo pelas pessoas diante dos males que elas têm sofrido, para que realmente o inimigo seja envergonhado, denunciado, repreendido em autoridade e o nome do Senhor prospere. Então, essa é a alegria da salvação, essa é a alegria do chamado, essa é a alegria do dom de Deus para o ministro. E que você possa receber o óleo desta unção ou avivar o dom que há dentro da tua vida. E a minha oração é que realmente você seja um instrumento de Deus, de perto ou de longe, para os que estão dentro da tua casa ou fora, para você mesmo e para os teus familiares. Se de alguma maneira você está ferido, magoado, chateado, Deus não agiu como você imaginava, ou as pessoas criaram situações emboscadas e você hoje se vê completamente sem condições, eu quero te dizer em nome de Jesus, aquele que começou a boa obra é fiel. E eu oro a Deus para que Ele mude os teus sentimentos, os teus pensamentos e realmente dê uma reviravolta da noite para o dia em um caminho de bênção e de paz, para que você seja confirmado e o dom e o talento de Deus não fique pelo caminho, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e compartilhe essa mensagem para os demais irmãos. Se tiver algum pastor, algum ministro, alguém que está acompanhando aqui ou que você conhece, quiser conversar sobre esse assunto, é só me chamar aqui nos comentários, deixe o seu pedido de oração, que nós continuaremos abençoando a tua vida. Fica com Deus.